nesses tempos, nesses últimos domingos e reuniões, eu tenho trazido à igreja, a essa comunidade, uma noção mais aprofundada sobre a fé. E eu sei que tem coisas que são estabelecidas e que são fundamentos, e isso são intocáveis, os fundamentos. Agora tem coisas que são jogadas no meio das verdades, no meio cristão, que são coisas colocadas, semeaduras do inimigo, mentiras, para que as pessoas tenham sua fé confusa, confundida com outra coisa. Por isso que, nesses últimos tempos, eu tenho trazido uma noção de fé mais aprofundada. E eu tenho saído de casa, irmãos, para pregar, para trazer a palavra aqui nos estudos, com o coração bem apertado, assim, confesso. Porque existem coisas que estão estabelecidas que impedem o entendimento daquilo que é simples. E aquilo que é simples passa a se tornar muito difícil, porque tem boi na linha, tem coisa no meio. Então, eu peço que o Espírito Santo esteja arrancando, tirando todo o paradigma, tudo aquilo que está estabelecido, né? Desarraigue tudo aquilo que está estabelecido, que não é de Deus. As bases, eu sei que eu vou falar algumas frases aqui, que você vai falar assim, mas eu acabei de ler um livro que fala isso. Mas isso não pode ser. Então, e eu vou argumentar, e fica com os irmãos aí, com o Espírito Santo, saber se é para você se manter naquela posição. Então, nesses dias aí, nós temos falado de algumas coisas. Eu vou citar aqui, só para a gente não pegar o bonde, né, para todo mundo entrar no bonde, né? Para todo mundo entrar no ritmo para a gente prosseguir. Então, nós temos falado sobre verdade e realidade, né? Então, o que é a verdade, o que é a realidade? A realidade é aquilo que nós vemos, a realidade aquilo que nós encaramos como sendo digno de investimento. Por exemplo, nós investimos no nosso corpo, nós investimos no nosso estômago, investimos no que é físico. E chamamos isso de realidade. Obrigado, querido. Chamamos isso de realidade. E aí eu dei o exemplo do Jesus vindo, andando sobre o mar da Galileia, e aí os discípulos que estavam num barco, já quase afundando de tempestade, eles olham e veem Jesus andando sobre o mar, e eles falam assim, eles dão um grito, o que eles dizem? 1, 2, 3 e... Fantasma! E aí a pergunta é, existe fantasma, irmãos? Aí fala assim, não existe, pastor. A Bíblia diz que há um abismo entre os vivos e os mortos. E na verdade, querido, naquele momento, o fantasma era uma realidade para aqueles homens. Então tem algumas coisas que elas existem, e fantasma existe, vai depender de você. Se você está vendo um fantasma, aquilo é um fantasma, e você vai encarar como fantasma, aquilo se torna uma realidade para você. Agora me fala uma coisa, fantasma existe, fantasma é uma realidade para quem está vendo. Agora, fantasma não é verdade, porque a palavra de Deus diz que há um abismo entre os homens e Deus. Então não tem como ter fantasma. Por exemplo, cheque sem fundo é uma Bom dia, irmãos. Cheque sem fundo é o quê? Mas não é? Mas não é verdade. Satanás é realidade? É realidade, só que ele não é verdade. Aliás, ele, além de não ser verdade, ele é o pai da mentira. Então, aqueles apóstolos, aqueles discípulos olharam para Jesus, que era Deus que estava vindo salvá-los, e eles estavam confundindo Jesus com uma realidade. E aí, de repente, Jesus fala assim, sou eu, tal, e fala, Pedro, sai, vem andando. E Pedro olha para Jesus, e Jesus é a... Bom, irmão, bom dia. Jesus é a... Verdade. E quando Pedro olha para... Ele começa a andar sobre as águas.
Mas de repente Pedro para de olhar para e começa a olhar para e começa a afundar. Então nós falamos de verdade e realidade. Nós falamos de fé verdadeira. A fé verdadeira é o enfoque em quem e onde, não em o quê. O que quer dizer isso? Eu estou tentando sintonizar os irmãos, presta atenção. Não converse com ninguém enquanto eu estiver falando, que senão você vai perder o fio da meada. Aí você não vai entender mais nada. Falamos sobre que o foco da fé em Cristo é quem nós somos e onde nós estamos. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Então, essa é a nossa posição. Agora, esse lugar onde estamos assentados, o lugar da onde nós observamos tudo, e pela ótica e pela perspectiva que olhamos, só é possível estar nesse lugar quem é filho de Deus. Por isso que algumas pessoas chegam para você e falam assim, você é doido, você vai muito em igreja, você fica fazendo assim, por quê? Porque a pessoa está numa perspectiva não de filho, e quem está fora da perspectiva de filho não entende o que um filho enxerga. Então, falamos sobre essa questão da diferença de ser e estar, sendo que nós damos muita importância de o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, e quem se foca no que, esquece de quem e onde. Falamos também sobre fé e safadeza. Explica para o teu irmão essa questão da fé e da safadeza aí, vai lá. Eu vou dar 1 minuto aí, 1 minuto para você explicar. A diferença de fé e safadeza. Os irmãos estão sabendo explicar direito, estão bem... Não fica tirando um sarro, porque não, senão é safadeza. Aliás, algumas pessoas na hora da pregação, se está pregando, na hora que vai pegar nela, ela começa a contar piada. O que é isso? O que nós explicamos? Que tem muita gente confundindo fé com safadeza. Por quê? Porque algumas pessoas acham que Jesus veio à terra, Deus o Pai mandou Jesus, seu Filho, para morrer, para nos safar, não para nos salvar. Jesus, ele veio aqui para nos salvar de uma coisa, da ignorância. Qual a ignorância que Jesus veio nos salvar? A ignorância a respeito de quem nós somos e onde nós estamos. O ser humano se tornou uma coisa que não era o ser humano, e aí, por causa de ele ter se tornado uma coisa que não é ser humano, que na verdade que não é filho de Deus, ele começou a sofrer e começou a se dirigir para o inferno. Jesus foi enviado para ele nos lembrar que nós somos filhos de Deus através dele, que nós podemos voltar a ser filho de Deus através dele. Porque tem muito crente, tem muito religioso que está na igreja pedindo uma ajuda para Deus, para Ele livrar a gente dos problemas. E eu vou continuar nessa pegada. O que Deus está querendo aqui é gerar crentes com estrutura, crentes fortes, crentes que podem salvar essa humanidade, que podem fazer diferença. E a pior coisa que pode acontecer para a igreja, ela se tornar um lugar cheio de gente que é necessitado. O que você acha, irmãos, que o mundo precisa de gente necessitada para ajudar elas? Ora, fala assim para o seu irmão, senhora, se você for um necessitado, você precisa de ajuda? E você não tem condições de ajudar ninguém? Uma pessoa que está o tempo todo carente, faltando, ela não... Então ela busca Deus, irmão, não tem problema você buscar Deus para Ele te livrar de problema, para Ele te dar um emprego novo, não tem problema você buscar Deus, você pedir para que Ele é papai, Ele tem pensamentos de bom, o problema é nós buscarmos a Deus só para isso.
Sendo que ele não veio para nos safar, ele veio para nos salvar. E aí para criar em nós uma estrutura, mas eu vou dizer mais para adiante. Então, tem muito crente que fica assim, esperando Deus a vida toda. Irmãos, no começo não tem problema, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, só fica pedindo para Deus, para passar na prova, para poder se livrar do trabalho, para Deus dar um marido novo, uma esposa nova, um filho novo, uma situação nova, uma casa nova, um carro novo, uma situação nova, e fica pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus. Ou seja, quer que Deus o tire da situação. Isso é um evangelho? É um evangelho? Entendeu? Jesus não veio para isso. Jesus veio aqui formar um povo. Presta atenção. Jesus aqui veio formar um povo. Então nós falamos sobre evangelho, fé verdadeira, fé e safadeza. Nós falamos sobre Jesus é o caminho que nos leva. Vamos lá. Jesus é o caminho que nos leva ao... Lembrando que Deus é um ser onipresente, onipotente, onisciente. Então Deus está em todo lugar. Ninguém precisa ser levado geograficamente a Deus, porque Deus está em todos os lugares. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala vem ao Pai, não está falando para a pessoa ter que percorrer uma trajetória geográfica. Ele está dizendo assim, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o estado, só sendo como Jesus você pode estar com o Pai. O Pai não se acessa a você fazendo nada, a não ser sendo filho, não tem como. O Pai não se acessa através da onipresença. O Pai não se acessa através da onisciência. O Pai não se acessa através de oferta. O Pai não se acessa através de coisa que você vai fazer. O Pai, ele só é acessado quando você é filho. Então, é tudo coisa profunda que nós estamos falando, sim ou não? Quem está entendendo aqui? Oh, Jesus. Falamos também que na tua casa, na tua célula, nas nossas casas, nas nossas células, no nosso bairro, na nossa cidade, está faltando o quê? 1, 2, 3 e? Cordeiro. Está faltando gente que diz assim, tá bom, eu vou para o sacrifício. Tá bom, eu levo o copo de água. Tá bom, eu levo na cara e dou a outra. Tá bom, eu ando mais 1 milha. Tá bom, tudo bem, eu abro mão dos meus planos, dos meus projetos pelo Senhor. Está faltando cordeiro na sua casa. Está faltando cordeiro na tua célula. Está faltando cordeiro no teu casamento. Está faltando cordeiro. E quando falta o cordeiro, não existe a bênção, porque o cordeiro é o filho. E quando falta o filho, falta o pai. Porque quem vê o filho, vê o pai. Se não tiver o filho se manifestando, o pai não é manifesto. Aliás, a presença de Deus, quando você canta assim, Senhor, derrama o teu Espírito nesse lugar. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? O Espírito de Deus é derramado, o Espírito do Pai é derramado no Filho. E não tem como o Espírito do Pai ser derramado onde não há filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Depois nós falamos... hoje nós vamos falar sobre, eu disse que estava faltando cordeiros, e hoje nós vamos falar que o mundo precisa de pastores. O mundo precisa de pastores. E aí, onde está o pastor e o gigante? Hoje eu vou falar de Davi e Golias, e vou chamar Davi de o pastor, porque era isso que ele era. E é disso que a humanidade, é disso que a tua célula está precisando, é disso que a tua família está precisando. Está faltando cordeiros e está faltando pastores. Aliás, o processo para você se tornar pastor é você ser cordeiro. Impossível um pastor verdadeiro, ser pastor verdadeiro, se ele antes não for cordeiro. Se ele não se sacrificar, se ele não se entregar como cordeiro. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então nós vamos ler aqui. É um texto extenso,
E eu espero que os irmãos tenham colocado na versão que eu mandei, porque eu vou ler aqui do meu 1 Samuel 17, de 1 a 51. Essa aqui é a história do episódio épico da vitória de Davi sobre Golias. Amém? Preparados? Então vamos lá, vamos lendo, vamos acompanhando. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a base da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem frateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para que teus irmãos um efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se lhes ia bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas e um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu para a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Vissem aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos, e a casa do seu pai em Israel.
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e para quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e viu um leão e um urso, e tomava uma ovelha do seu rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o seu servo ao leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu. Como um deles, portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei a cabeça, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu.
E Davi meteu a mão no alforje e colocou dali uma pedra. E com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e matou e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia. Só em ler isso aqui já transpirei. História poderosa, né, queridos? Grande desafio para nós como líderes. Grande desafio é ajudar tanto jovens como adolescentes, como crianças, como pessoas maduras, a caminhar nos propósitos de Deus. Esse é o grande desafio, viu, líderes? O grande desafio é que aquelas pessoas que Deus nos deu para cuidar, é que que nós estejamos andando no propósito de Deus e que eles também andem no propósito de Deus. Por isso que todo propósito da liderança nunca tem em conta o que é seu, mas no que é o dos outros. E é essa a diferença de um bom líder e de um líder negligente. O líder negligente, ele pensa em si mesmo, pensa nas suas vantagens, mas o líder verdadeiro, aquele que o Senhor espera que sejam os pastores dessa nação, sejam aqueles que se preocupam e que as pessoas cumpram o propósito. O que eu tenho visto é que algumas pessoas andam buscando o ministério para patrocinar os seus próprios sonhos. Muito comum no meio cristão, pessoas que procuram Jesus para que Ele patrocine os seus próprios sonhos. Então, algumas pessoas, aliás, a gente tem visto até artistas que estão começando a perder a fama e estão se aproximando dos crentes, dos evangélicos, estão dizendo que são evangélicos, que são cristãos, porque eles querem alguma vantagem. E tem muita gente que fala assim, não, meu sonho é fazer sucesso, é não sei o que lá, e tenta através da igreja, tenta através do povo de Deus conseguir alguns objetivos. Tem gente que, por exemplo, se une à igreja para poder vender plano de saúde, Tupperware, outros, você entende? Outros para arrumar marido, outros para arrumar esposa. Então, todos nós temos sonhos que nós vamos abrigando durante a nossa vida e nós nos aproximamos de Deus. Até você se aproximar de Deus nessa ignorância, não há problema, é o que eu vim falando. O problema é depois de passado alguns anos, depois de 30 milhões de pregações, a pessoa continuar nesse nível de fé. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Pastor, então, qual o que contrapõe isso? A Bíblia diz que nós nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Nós nascemos da vontade de Deus. Aliás, foi isso que aconteceu no Éden, irmãos. O ser humano abandonou a vontade de Deus e passou a se preocupar com a sua própria vontade. Cristianismo não foi feito para você resolver problemas. Cristianismo foi para você acabar com a fonte dos problemas. E qual é a fonte do problema? A rebelião. Qual a fonte do problema? É que nós decidimos ser aquilo que nós não fomos criados para ser. E nós temos falado sobre isso. Em João 1:13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diz assim para o seu irmão, assim, você não nasceu
da vontade do seu pai e sua mãe. Você nasceu da vontade de Deus. Fala para o seu irmão assim: você não é um acidente. Você é resultado do propósito de Deus nesse universo. Qual é o meu temor? Que muitos, aliás, eu estava no elevador quando Deus me deu um texto que nem deu tempo de mandar. O apóstolo Paulo chega aos Gálatas e fala assim: olha, eu tenho estado muito preocupado com vocês, Gálatas, porque vocês começaram no espírito, mas terminaram na carne. O começo foi legal, mas depois vocês foram se perdendo. Ele estava falando de religiosidade judaica. Aliás, Gálatas combate isso aí de ponta a ponta. Vocês se preocuparam com as formas, com o que e como, mas esqueceram de quem e onde. E se cercaram de frustrações, porque irmãos, quando você está se relacionando com Deus, esperando o quê? Mesmo que Deus mande, porque Ele manda assim, porque Ele é carinhoso, Ele é pai, mesmo que você receba tudo aquilo que você pediu, tão logo você já recebeu, você já está agora pedindo outra coisa. Porque o ser humano, ele é insaciável. Ele é insaciável nas ambições. Em João 6:63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. Fala para o teu irmão assim: a vida espiritual verdadeira não é termos nossos sonhos pessoais legitimados por Deus, mas termos nossos sonhos carnais substituídos pelos sonhos de Deus. Quem quer que eu repita o que eu acabei de falar? Vida espiritual não é para nós termos os nossos sonhos legitimados por Deus, mas ter os nossos sonhos substituídos pelos sonhos de Deus. Isso é conversão. O ser humano, ele tomou um caminho. Qual o caminho? O caminho da autonomia. Diz: a partir de agora eu vou definir o que é bom para mim. Então eu tenho esse sonho. Aí a pessoa se encontra com Jesus, o filho. O filho foi obediente. O que o filho falou para o pai lá no Getsemane? Aliás, essa semana eu lembrei que um dia eu fui no Getsemane. Eu estava angustiado demais, irmão. Estava acontecendo uns problemas sérios na igreja aqui. Eu estava lá e me joguei lá naquele chão lá. E a pastora fotografou aquele momento, uma foto sobrenatural. Uns raios assim, uns negócios estranhos. Tinha até um ser lá. Presta atenção. Somos encurralados e vamos fazendo nossos pedidos e de repente começamos a nos frustrar diante dos nãos e esquecemos do que Jesus fez no Getsemane, que ele disse: Senhor, faça-se, 1, 2, 3 e faça-se a tua. Quantos têm orado assim no dia a dia? Fala sinceramente: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, está afim desse negócio aqui, mas seja feita a tua vontade. E quando dá um negócio errado, hein? E quando acontece um negócio, você fala assim: eu até espiritualmente eu entendo, mas não compreendo, mas não entendo, né? Mas seja feita a sua vontade. E na hora que você ora assim, seja feita a tua vontade, o que acontece? Aí vem a paz. Aí as outras pessoas falam assim: uau, a pessoa está em paz. Como que a pessoa perdeu o pai, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho e está em paz? Será que a pessoa não está sofrendo? Ela está sofrendo, irmão, porque perdeu. Toda perda é uma coisa terrível, mas
essa segurança, Senhor, a tua vontade é melhor para mim. Você entende? A tua vontade é soberana, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então seja feita a tua vontade. Então você descansa na vontade do Senhor. Não é acomodação não, isso é confiança. Fala para o irmão assim, confiança. Sabe, queridos, pecado não é você fazer coisa errada. Aliás, a gente aprende com a nossa mãe, com a professora da escolinha dominical, que pecado é fazer coisa errada. Por isso que eu falei, toma cuidado, porque hoje você vai ouvir muita coisa diferente. Pecado não é fazer coisa errada. Pecado é fazer qualquer coisa fora da revelação de Deus. Pecado não é fazer coisas erradas. Pecado é fazer qualquer coisa fora da revelação de Deus. Por isso que as pessoas chegam em nós, os pastores, os líderes, ficam querendo que a gente dê uma lista de pecado. Pôr calça comprida é pecado? Cabelo curto é pecado? Você quer pecado? É pecado fazer isso? Namorar é pecado? Você quer é pecado? Ficar é pecado? Beijar na boca é pecado? Isso aqui é pecado? Não é pecado? Isso aqui é pecado? Comer carne de boi na sexta-feira santa é pecado? Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui, querido? Tem uma igreja em São Paulo, que ela sede aqui em São Paulo, que ela tem um caderninho, que está lá assim, até, na hora que você for jogar, adulto não pode jogar bola, porque é pecado, futebol. Criança pode jogar, mas tem que ser bola de plástico. Irmãos, eu estou falando sério. Depois que quem quiser saber da igreja, eu falo em off. Porque se for de bola de capotão, de couro, então está envolvendo sacrifício de animal. Animal é o cara que escreveu isso. A lista é grande, irmão. O que é pecado e o que não é pecado? Então, irmãos, pecado, porque tem coisa, irmão, que não está escrito na Bíblia que é pecado. Mas não é a vontade de Deus. Você chega para Deus, pergunta, Ele fala não. Você pergunta ao seu líder, Ele fala não. Você pergunta não, e você vai lá e faz. E aí isso é pecado. Pecado, fala para o teu irmão, pecado não é coisa errada que você faz. Pecado é quando você está fora da revelação. E o que Jesus veio fazer aqui? Revelar o quem? O Pai. E revelar o que sobre nós? Que nós somos. E toda vez que você fala uma frase que não é de filho, você está pecando. Toda vez que você tem um pensamento que não é de filho, você está pecando. Toda vez que você tem um projeto que não é de filho, você está pecando, camarada. Pode ser bonito o que for para todo mundo, até para a igreja pode ser bonito. Nada que começa com o homem termina em Deus. Nada que começa com o homem termina em Deus. Vê o que aconteceu lá em Babel. Os caras começaram lá, uma ideia de chegar até Deus. O que é religião? Religião é isso, é quando você tem a plataforma, o ponto de partida é o homem. Por isso que Jesus, ele se autodenomina de o alfa e o ômega. Ele é o princípio, começa nele e tudo termina nele. Coisas que começam no ser humano não terminam nele. Por isso que seus projetos, eles não podem ser os teus projetos, está entendendo? Por isso que tem tanta gente frustrada nessa vida, ministerialmente, financeiramente, matrimonialmente, porque começou o projeto na carne. O Senhor está te chamando agora. Entra, coloca a tua vida no Espírito, coloca a tua vida nas coisas que são invisíveis. Fé. Eu vou falar alguma coisa, presta atenção. Ainda bem que está sendo gravado, porque depois você assiste de novo. Presta atenção, fé.
isso eu não falei para ninguém ainda. Fé. A vida cristã e a fé verdadeira não é um esforço de alcançar Deus aonde Ele está. Isso é religião, você tentar alcançar Deus. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, isso, aquilo. Isso é esforço humano. Isso não é fé, isso não é vida cristã. Vida cristã é um esforço de entendermos que nós já fomos alcançados por Deus aonde nós estamos. Nós não somos seres humanos tentando ser espirituais. Presta atenção, irmãos. Nós não somos seres humanos tentando ser espiritual. Isso os hindus tentam fazer, os Hare Krishna tentam fazer, todo religioso é um ser humano tentando ser espiritual. A fé verdadeira é um ser espiritual, eu sou filho de Deus, sou um ser espiritual tentando alcançar os humanos. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Quem está entendendo? Fé verdadeira, eu estou tentando ser santo, eu estou tentando ser bom, estou tentando ser legal. Não, irmãos, a fé verdadeira é você saber que você é filho e agora você está tentando alcançar o humano. Alcançar as pessoas com a unção de filho que você já tem, com a unção de pastor que você já tem, com a unção de ovelha, de cordeiro que você tem. Eita, Jeová. Por isso que Davi falava assim, Senhor, sonda-me. Vê se é em mim um caminho mau. Aquilo que eu expliquei para os irmãos, né? Você ter o costume de conversar com você mesmo. Sonda-me, ó Deus. Vê se é em mim um caminho mau. E me guia por caminhos o quê? Por caminhos o quê? Carnais? Não, por caminhos eternos. Caminhos espirituais. Fala para o teu irmão assim, o espiritual é superior ao carnal. A carne é importante, só que ela tem que estar submetida ao Espírito. Porque se for ao contrário, irmãos, aí é manipulação. Apocalipse 22:3 diz assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fala assim para o teu irmão assim, olha para ele com cara de gente sábia. Fala assim, com gente sábia, fala assim, Jesus é o começo. Jesus é o meio. Jesus é o fim. Jesus é tudo. Quer estar com Jesus? Tira quem não é Jesus da sua vida. Tira o que não é de Jesus da sua vida. Aquilo que não é de Jesus. Como que eu sei? Lê quem é Jesus, a palavra. Compara com a tua vida. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que procurar bênção? Presta atenção. Eu tenho que procurar bênção? Sim. E qual a bênção que você tem que procurar? Fala assim para o teu irmão assim. Você tem que procurar um tipo de bênção. Bênção não é para você conseguir o que você sonhou, amém? Bênção é para que você seja equipado para fazer aquilo que Ele quer. Bênção não é para você receber aquilo que você sonhou. Bênção é para você estar equipado para receber aquilo que Ele quer te dar. Porque aí na hora que chegar, você não vai falar, é um fantasma! O que estava acontecendo? Aqueles homens estavam sendo equipados. Mas na hora que chegou a bênção, porque Jesus é bênção, né? Sim ou não? Aquele que eles chamavam de fantasma era o quê? Era a bênção? Era a bênção. Jesus a bênção. A bênção está chegando, Jesus está chegando. Aí eles olharam para a bênção e falaram o quê? Fantasma!
Aí Deus ele faz uma proposta para fazer alguma coisa na obra deles e fala assim, problema, trabalho, gasto, peso, tem que ensaiar, tem que, sei lá, perder a festa. Quantos aqui já tiveram a experiência de ficaram sabendo de casos de um líder de célula preocupado com a falta do irmão no culto, com a falta do irmão, aí vai lá fazer uma visita, aí chega lá, aperta a campainha, tudo apagado, mas a casa inteira apaga. E o irmão lá, o líder lá, fulano! Raimundo! Pé na igreja, pé no... E o Raimundo dizendo, já vem essa tranqueira. A bênção na porta da pessoa, a bênção lá cheia de presente espiritual, a bênção cheia de cura, de libertação, de riqueza, de prosperidade, cheia de palavras de sabedoria, e a pessoa falando, fantasma, ruim, então, por quê? Vamos lá de novo. Fala para o seu irmão, a bênção não é o que você sonhou. A bênção é você ser equipado para receber as bênçãos do Senhor, que Ele decidiu. Para na hora que a bênção chegar, você falar assim, e é problema? Não, é bênção. Tem muito aí encarando bênção como problema. Tem muita gente confundindo a presença de Deus com fantasma. O que Deus está querendo, queridos? Formar um povo de responsabilidade. Você sabe o que é responsabilidade? Sabe de onde vem a palavra responsabilidade? Da palavra resposta. O que é o responsável? Aquele que é responsivo. Aquele que responde. Aquele que não é respondão, aquele que responde. Porque tem gente que ao invés de responder, quando fica o espaço da resposta, ela vira o quê? Respondona. Agora, hoje em dia não tem muita gente respondendo, não. Hoje as pessoas se calam. Pior ainda. Preferia que respondia, pelo menos você sabia com quem estava lidando. Oi, tá bem? Tá, tudo bem. Tá tudo certo? Tá, tudo certo. Tá bem? Tá desviado, mas tá tudo bem. Zoado. Pastor, o que é esse negócio de resposta então, queridos? Presta atenção. Quando você entra numa casa, tem enfermidade. Presta atenção. A enfermidade daquela casa, que está dentro daquela casa, é uma pergunta. É uma dúvida. Então, você é a resposta. Onde tiver desespero, você é a esperança. Aonde tiver ignorância, você é a sabedoria. Aonde tiver miséria, você é a riqueza. Aonde tiver opressão, você é a libertação. Você é a resposta. Para responder, você tem que ser filho. Diz assim, eu sou a resposta. Ah, pastor, que nada. É Jesus que é a resposta, deixa ele lá. Não, irmão, nós somos Jesus, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos a manifestação da graça de Cristo, nós somos a resposta para o mundo. Quando você entra num ônibus, presta atenção, num trenzão, tem centenas de pessoas lá com perguntas, e você é a resposta. Quando você está conversando com um cliente, ele tem perguntas, você tem as respostas. Você é a resposta. Você é a solução.
Não, é que vai para Jesus. Eu não sou a solução de nada, então. Então é esse que é o problema. É esse que é o problema. Porque nós, o que nós fizemos? Com esse evangelho do Dadá, o evangelho safado, a gente foi tirando. O safado, ele se safa, né? Ele sai fora, ele se livra, ele se esconde, ele deixa na história, o líder, o pastor lá que se vira, ele que pregue, ele que seja santo, ele que ore, ele que se vire. Existe um mundo, irmãos, esperando a manifestação de quem? O mundo espera ardentemente a manifestação dos evangélicos. Não, irmãos. O mundo espera a manifestação dos filhos. Não de religiosos. Não de gente que não está nem aí com ninguém. Aliás, a fé e o amor, elas caminham juntas. Não existe fé sem amor, não existe amor sem fé. Por que o pai só se acessa através de Jesus, do filho? Porque relacionamento com o pai só é firmado através do amor. Se você não ama as pessoas, começa a pedir para Deus dar um amor. E o que está acontecendo é que nós estamos vivendo, irmãos, um apogeu da religiosidade. Olha só, Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso é uma pergunta retórica. Quando Jesus voltar, irmãos, vai ter tão pouca fé na terra. Por quê? Muito pouca fé. Porque faltou amor. E quando falta amor, falta fé. Porque a fé é a instrumentalização do amor. Para que serve fé? Não é para você conseguir coisa para você. Fé é para que você possa ser um supridor das necessidades dos outros. Quem já ouviu a frase, a fé move a mão de Deus? Quem já ouviu essa frase aqui? Então, irmãos, hoje eu vou quebrar esse paradigma. A fé não move a mão de Deus. E eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou falar o que a fé faz. A fé não move a mão de Deus. A fé move a nossa mão. Presta atenção. Esse negócio de mover a mão de Deus, assim, ele que se vira. Isso é tirar, é ser safado. É tirar o corpo fora. A fé move a mão de Deus, então eu tenho fé que ele vai resolver lá. Então, ele que resolve, eu tenho fé. Ele que se vire, que resolva. Não, irmãos. A fé, ela serve para mover a nossa mão. De que jeito? Conectada com a mão de Deus. Deus, ele move, o jeito que ele move a mão, nós, pela fé, conectados através da fé, movemos junto a nossa mão. Mas é a nossa mão que é movida, não é a mão dele. Você está entendendo por que ele mandou nós evangelizarmos? Nós impormos as mãos, nós curarmos, nós libertarmos, é porque nós somos o Filho. Encarnado, nós somos aqui, estamos aqui. Se a fé movesse a mão de Deus, presta atenção. Se a fé movesse a mão de Deus, naquele episódio que eu contei no começo da palavra, Pedro, presta atenção, Pedro começa a andar no mar, amém? Ele está andando. Então a fé moveu a mão de Jesus, que é Deus, para ele andar sobre o mar. Está lá. Aí de repente Pedro começou a perder a fé, sim ou não? Presta atenção no que eu estou falando. Fê começa a perder a fé, amém? Fê. Então, presta atenção. Pedro está andando sobre o mar. E a fé dele está movendo a mão de Jesus, segundo essa teoria. De repente ele começa a perder a fé. Quem que tinha que afundar? Jesus tinha que afundar. Porque se a fé dele estava movendo Jesus, Jesus estava andando sobre o mar pela fé dele. Não, irmãos, era o contrário. Ele estava andando. Ele estava andando, não era a mão dele que estava sendo movida, né? O pé dele estava sendo movido pela fé.
em Cristo. Era ele que estava sendo movido. Não era Deus que está sendo... Porque você mover Deus é manipulação de Deus. E tem muita gente que fica tentando manipular Deus pelos seus próprios concupiscências. Uma vez chegou uma mulher para eu e o pastor, ela falou assim, pastor, eu vim aqui para fazer um pedido para vocês orar por mim. Ele falou, pois não, querida, o que você quer? Então, pastor, eu quero que vocês orem para aquela miserável daquela fulana de tal parar de perturbar eu e meu homem. Porque essa mulher, essa esposa dele, ela é muito terrível, ela persegue a gente. Como é que é? As pessoas indo procurar pastor, irmão, como muitos vão no centro de macumba. Porque a feitiçaria tem essa proposta de mover o mundo espiritual através de coisas. Nós somos a resposta para o mundo. Você sabe por que as encruzilhadas estão cheias de frango? Porque está faltando um crente nas encruzilhadas da vida. Está faltando um cordeiro para morrer. Está faltando um cordeiro para ser o sacrifício. Nós somos aquele que nos colocamos diante das encruzilhadas das pessoas. Tem muita coisa que não vai dar tempo de eu falar. Meu tempo já está se exaurindo. Nós somos os pastores. Presta atenção, fala para o teu irmão assim, você é o pastor. Durante muitos anos, o que o povo evangélico aprendeu? Que ele vai na igreja, primeiro ele vai na igreja, né? Ele não é a igreja, ele vai. Aí ele chega lá na igreja, ele olha para quem? E aí ele espera receber o pastoreio do pastor. Não, irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós todos somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Diz assim, nós somos os pastores que ao sair daqui invadiremos toda a terra para pastorearmos. Não é a transferir, o pastor que faz, é Deus que faz, eu tenho fé que Ele vai fazer, Ele vai evangelizar o mundo. Não, irmãos, nesse mesmo momento tem um monte de gente morrendo no Oriente Médio, sendo degolado, porque são pessoas que entenderam que eles que têm que estar nas encruzilhadas da vida. Então, fala assim para o teu irmão assim, para de vir aqui, fala para o teu irmão, para pedir para pastores fazer o que você quer. Para ajudar você nos seus sonhos. A gente veio aqui para aprender a ser pastor. E ter a nossa cidade invadida de pastores. Quem está entendendo está sendo falado? Então, para você não ficar aí solto no meio de tanta ideia, vou falar 4 coisinhas, rápido. Primeiro, o homem que verdadeiramente, baseado em tudo isso que eu falei, o homem que verdadeiramente vive a verdadeira fé de filho de Deus, primeira coisa, presta atenção, anota aí, ele é intrometido. Esse grupo não entendeu, vou tentar com esse agora. Primeira característica de um homem de fé é que ele é intrometido. Pastor, não gosto de ninguém me metendo na minha vida, não. Que negócio é esse? Filipenses 2,4. Não atente para cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A fé que Deus te deu não é para você receber coisa, a fé é para você suprir os outros e coisas. E
eu, pastor? Você não interessa. Que Deus vai levantar alguém para suprir também você. Ou não. E se não, tudo bem. A vida não é uma reunião de amigo secreto, viu? A vida não é uma reunião de amigo secreto. O cara pesquisa na internet quanto custou o presente que ele ganhou, só para saber se ele tomou prejuízo de quantos real. Ah, 10 real gastei a mais aí, ó. Pronto, olha, trouxão. Eu sou um trouxa. Eu compro presente caro e só recebo porcaria. Nós lemos aí sobre Davi, né? Davi, o que ele fez? Ele estava indo lá levar o quê? Marmita, pãozinho, lanchinho para os irmãos. Dizem as más línguas, ou as boas, que Davi era mineiro, porque estava levando uns queijos. Estava levando uns queijos. Ele levou os queijos para os oficiais e os pãozinhos com os lanchinhos para os irmãos. Quando ele chega lá, ele vê o quê? Uma situação. E ele vai lá e fala assim, que é esse cara aí que está falando esse negócio aí? Aí já os irmãos assim, já vem você se intrometendo na minha vida. Você já está se intrometendo na vida de Israel. Você é muito arrogante sem para se meter. Então, aquele que tem a fé verdadeira de pastor é aquele que se mete. Eu me meto na vida o tempo todo de todo mundo, irmãos. Eu sou tão treinado que tem hora que eu até acabo exagerando. Muitas vezes eu me meto na vida de... Esses dias eu estava num restaurante lá esse boteco que vende comida. Aí veio um camarada, um garçom, colocou a mão no meu ombro. Eu falei assim, eu já ia começar a perguntar como que ele é, onde ele mora, o que ele faz, qual é o problema dele, onde está o problema, por que ele estava triste, por que não sei o quê, porque é natural do pastor perguntar como está a situação da ovelha, porque nós somos os pastores dessa terra, nós somos os pastores, não sou eu, somos nós. Ah, igreja. Quando você entender isso, igreja, a tua célula vai explodir. A tua igreja vai explodir, a tua rede vai explodir, irmão. Quando todo mundo aqui entender que nós somos os pastores dessa terra. Que nós fazemos as coisas para as pessoas, elas vão nos abandonar sim. Não tem problema, irmão, não tem problema. A nossa função é pastorear quem quer ser pastoreado e pastorear quem não quer também. Quem quer e quem não quer. Até que a pessoa falando, aí quando você não conseguir mais achar a pessoa, então aí você pede uma revelação. Esse negócio que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é a frase mais do centro do olho do inferno. Briga de marido e mulher tem que se meter sim. Irmãos, há uns meses atrás aconteceu um negócio horrível. Uma mulher ficou apanhando durante 4 horas, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, dentro de um prédio de apartamento. Não teve um pastor, um sequelita que foi salvar essa mulher. Por quê? Porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O mundo está clamando, está pedindo socorro, e nós estamos aqui, cantando nossas canções. E chateadinho, porque não estenderam o tapete vermelho para a gente. Eu vou contar isso, irmão, agora eu vou falar um dado aqui. Teve um prefeito em Nova York. Presta atenção no que eu vou falar. Teve um prefeito em Nova York, há um tempo atrás, depois vocês pesquisem isso aí. Esse camarada, ele sacou a malignidade dessa frase. Ele lançou uma campanha de briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. Não quer que ninguém se mete, então não briga.
E o mais legal, você sabe, eu não me importo muito com o resultado em relação a esse tipo de coisa, mas você sabe o que aconteceu? O índice de espancamento de mulheres caiu 90%! Porque aqueles espancadores, depois disso, depois de ver todo mundo a polícia sendo chamada, fala assim, epa! Porque o que esses demônios, eles trabalham na surdina, eles trabalham no silêncio, eles trabalham no segredo. Amém, querido? Amém, amores? A gente se mete? Fala pro teu irmão assim, eu vou me meter na tua vida. Fala assim pro teu irmão assim, então anda certinho, viu, camarada? Anda certinho, que eu vou me meter na tua vida. Trata bem tua esposa. Tá, tô eu, a pastora Carmen, olha só, tô eu, a pastora Carmen, o pastor César, a pastora Cláudia, numa piscina, lá nas férias, lá numa piscina. Aí a pastora Cláudia falou assim, para a pastora Carmen, pastor Jairine é romântico. E eu do lado assim, ó. Pronto, moiou agora. Já está moiado, agora vai moiar mais ainda. Está moiado por fora, ia moiar por dentro. Aí a pastora me salvou. Falou assim, sim, pastora, ele é muito romântico. Ele faz canções para mim. Aliás, você está muito linda, cada vez mais. Amém? Segunda característica de alguém que é homem e mulher cheio de fé. Ele vai resolvendo progressivamente os problemas. Davi se meteu na história, todo mundo falou mal dele e tal, mas ele nem aí com nada. Falou, o que eu estou fazendo agora? Quando ele fala o que eu estou fazendo agora, dá a impressão que ele se met... Toda hora ele entrava em treta, porque ele se metia mesmo. Segunda coisa, aquele que vive em fé, ele anda de fé em fé, de glória em glória. Então quando Saul pergunta para ele assim, mas como assim? Você é muito novo, rapaz. Como é que você vai enfrentar um soldado desse aí? Ele fala assim, não, calma, deixa eu explicar. Eu eu sou pastor, fala para o teu irmão assim, Davi disse, eu como pastor, quando vem um leão, teve um dia, irmão, olha essa expressão que ele chega para Saul e fala assim, teve um dia que chegou um leão. E não é que aquele miserável pegou uma ovelhinha minha? Pois eu fui lá, agarrei o leão pela barba dele, pela juba dele, e arranquei a ovelhinha da boca dele. Irmão, leão? Parece história de pescador isso aí, não parece? Mas quando a pessoa é tomada da unção de pastor, é como a pessoa, quando ela é mãe, ela vê o filho, aí a pessoa fala assim, virou uma leoa. Não, a pessoa quando ela é pastor, ele não consegue ver, e ele recebe uma unção, uma força, um poder, uma autoridade demais. Ah, pastor, então a gente está vivendo agora numa época assim, que as pessoas são Nutella. É um bando de frouxo, crente frouxo, que tem vergonha de falar, vergonha de fazer, vergonha de se machucar. Agora eu fico imaginando, irmãos, o estado que aquele moço ficou. Mas você brigar com um leão. Imagina como ficou a roupa de Davi. Imagina como ficou a pele de Davi. Se você pegar Davi e olhar e falar assim, Davi, deixa eu olhar o seu braço, deixa eu olhar as suas costas, você vai ver cicatrizes. Querido, você andou sofrendo no ministério, o Senhor está dizendo, essas cicatrizes são a marca do teu ministério, é a marca do teu pastoreio. E se você não tem marca, trata de arrumar. Você quer uma referência? Olha para as vestes de Jesus, toda ensanguentada, foi arrancada a roupa dele. Esses dias eu vi uma foto, eu comecei a chorar. Eu vi uma foto de uma sala de cirurgia, eu tentei achar essa foto para colocar aqui, mas não achei. Foi nessas que aparecem no meio do lado do Facebook,
uma sala de cirurgia, depois da cirurgia. Quem viu essa foto? Toda ensanguentada a sala, toda bagunçada, pedaço de papel toalha no chão, e tudo, antes de fazer aquele monte de sangue. É assim, é a nossa vida, é uma vida que todo dia uma batalha, todo dia uma guerra, todo dia famílias sendo restauradas, todo dia famílias sendo resgatadas, todo dia gente sendo tirada da morte, das garras do inferno, da morte do leão, que ronda como um terrível, um monstro que tenta devorar. A vida de pastoreio é uma vida progressiva, então ele começa com o leão. Depois ele enfrenta o quê? Um urso. Quem assistiu aquele filme lá do americano que vai no meio do mato e se atraca com um urso? É com o DiCaprio. Como chama o ator? É Leonardo DiCaprio. O regresso. O estado que o cara fica. Enfrentou o leão, o Davi enfrentou o leão. A Bíblia diz que depois ele falou assim: depois eu enfrentei o urso, então agora eu vou enfrentar alguém maior. E era grande o bicho, viu? Golias era grande. Então Deus nunca vai te dar um Golias para você enfrentar logo de cara. Ele vai te dar um leão, depois um urso, depois ele vai aumentando, e o teu ministério vai crescendo. Não se preocupe, o Senhor está te treinando. Não olhe para o leão como coisa ruim. Ele está vindo para te treinar, para que você enfrente os Golias. Ei! Fala para o teu irmão assim: querido, fala bem forte, querido, agarra o leão e não solte ele, agarre na barba. Então ele enfrentou o leão, depois ele enfrentou o urso, aí quando ele encontra Golias, irmãos, Golias estava sentado. O bicho sentado já era muito grande. Aí tem uma hora que quando Davi se apresenta para guiar, a Bíblia diz que Golias se levantou. Aí quando você vai enfrentar, o bagulho é maior do que você imaginava. Mas mesmo assim, ele falou assim: olha, você vem contra mim, com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Irmãos, hoje eu estou falando de responsabilidade, de nós assumirmos nosso pastorado. Terceiro lugar, você vence com aquilo que Deus te deu. Não adianta você tentar imitar os outros. É engraçado que Saul, ele dá as coisas dele, o esquema dele, das coisas dele, mas Davi fala assim: eu não vou conseguir carregar. Essa espada é muito pesada, essa couraça é muito pesada. Eu vou enfrentar com o que eu tenho. Eu sou bom na pedrada, meu. Mas só isso você sabe fazer da pedrada, é isso que eu sei fazer. É isso que você sabe fazer, irmão? Você sabe tocar bateria? Então você toca bateria. Você sabe conversar? Então conversa. Você sabe fazer uma comida? Então faça uma comida. Você seja uma bênção do que você pode fazer. Trabalhe com aquilo que você tem na mão. Você fazer um bolo de fubá, eu consigo cuidar de uma pessoa, então cuida de uma pessoa. Porque cuidando de uma, Deus, o Senhor vai te dar duas. E cuidando de duas, Ele vai te dar três. Ele não vai te dar 1000 pessoas logo de cara, você é doido? Você sabe que Davi, ele só vencia quando ele punha roupa de pastor. Teve um dia que ele colocou a roupa de rei. Ele tomou um caldo do diabo. Ele quis reinar. Quis ser o bom. E aí se lascou. Você vê Davi vencendo com roupa de pastor. Você vê Davi vencendo com jeito de pastor e com armas de pastor. Eu já ouvi algumas pessoas falar que essas 5 pedras são 5 ministérios. Bom, irmãos, eu sou um estudioso da palavra. E em lugar nenhum eu vi que os 5 pedras, você pode até falar,
para poder exemplificar, 5 pedras são 5 ministérios que derrubam os gigantes. Amém. Pode ser também, mas a Bíblia não fala isso. Amém? Isso é uma alegorização que a gente costuma fazer. O problema não é você falar assim, essas 5 pedras me lembram os 5 ministérios, mas se você falar que você está dizendo que a Bíblia está dizendo, ela não diz isso. Mesmo porque, irmãos, eu não consigo imaginar, desculpa, Davi, chegando na beira do rio, falando assim, eu vou pegar isso aqui é ministério, 5 ministérios, isso aqui é pastor, profeta, evangelista. Não, Davi é o seguinte, o que eu imagino, querido, aí eu já viajo. Imagino Davi olhando para a distância mais ou menos que ele vai ficar, fala assim, na distância que ele vai vir me atacar, vai dar para dar umas 5 pedradas. Vai dar tempo de eu dar umas 5 nele. Então é 5 que eu vou pegar, para não ficar muito pesado. Certo que ele acertou na primeira, mas ele... Então assim, pode ser 5 ministérios, mas na verdade é o seguinte. Nós vemos o quê? Presta atenção, líderes. Nós vemos Davi por inteiro. Davi, ele estava lá por inteiro. Ele não estava lá assim, naquele momento ele abandonou a harpa, porque ele é um adorador, ele tocava a harpa, ele era músico. E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Como que você tem que amar o próximo? Como que você tem que amar a Deus? Com tudo, com tudo. Davi estava inteiro lá, com tudo. Fala para o teu irmão aí do lado assim, por favor, querido, se coloque com tudo no ministério pastoral. E quarto e último lugar. Vocês perceberam que na leitura do texto, tem uma hora que o que escreveu o texto começa a falar os detalhes de Golias. Ele tinha tantos côvados, a espada dele tinha não sei o quê, tantos quilos, e a ponta tinha não sei o quê, e ele era formado de não sei o quê, de não sei o quê mais. Então há um estudo muito profundo sobre Golias. E o escritor da palavra nota um monte de coisas, ele faz um estudo profundo do inimigo, de todas as coisas que ele tinha, que ele deixava de ter. Mas e toda aquela galera, inclusive o escritor, só teve Davi, ele viu uma coisa que ninguém mais. E eu quero que você preste atenção agora, querido. E Davi viu uma coisa que ninguém mais viu em Golias. Davi percebeu que aquele homem era um incircunciso. O que é isso? Quer dizer isso? Que Golias era alguém que não era participante da aliança. Ou seja, Davi sabia quem ele era, onde ele estava e quem era o inimigo e onde ele estava. Ou seja, ele não estava na bênção, Golias estava na maldição, estava fora da aliança, portanto era um derrotado. Satanás é um derrotado, os inimigos são derrotados, você é filho da promessa, você é alguém de aliança. Diz assim, eu estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Eu sou filho, estou assentado nas regiões celestiais e sou pastor. Sou ovelha, sou cordeiro e sou pastor. Então toda vez que você for numa reunião de célula, toda vez que você for numa capacitação destino, toda vez que você for num treinamento, toda vez que você sair da tua casa ou fazer uma célula na tua casa, aquele momento é o momento que você, como pastor, está sendo treinado para sair no mundo e pastorear o mundo que está perdido. E a única resposta para o mundo somos nós. Você goste ou não goste dessa situação, se você quiser continuar sendo um frequentador de igreja, tudo bem, querido, vai frequentando, até o dia que você entender isso que eu estou falando, que a tua vida vai ganhar um outro sentido.
Aí você não vai parar de sofrer porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, porque viu uma ruga no rosto e não era aquilo que você queria comer, ou não era do jeito que você queria comer. Eu já vi gente fazendo escândalo em restaurante, porque o bife estava... Sabe? Quem está entendendo o que foi falado aqui? Então, quem quer assumir essa postura aqui, vem aqui à frente que eu vou orar por você.